Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Marcele. Seja bem-vinda. Boa noite, Vivi. Seja bem-vinda. Boa noite, Júlio. Vamos entrando. Aproveita, a gente já vai indicando lá a live para os seus amigos, para suas amigas. Aqui no cantinho, ó, tem um aviãozinho. Aí você pode enviar para os seus contatos aí, para que mais pessoas possam estar participando dessa live. Boa noite, Aninha. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui comigo. Queria botar música, mas eu não consegui. Deu um problema aqui no computador que não ligou. Eu tô aqui já há um tempão tentando, ele reiniciando. Deu um boom aqui, mas tudo bem. Faz parte. É um prazer ter vocês aqui comigo, gente. Eu vou esperar só um pouquinho enquanto as pessoas estão entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal aí com a borboletinha. Para quem não sabe, a borboleta é um símbolo, né, da metamorfose, da transformação, bem lá no meu início, né? Bem lá quando eu comecei a falar sobre inteligência emocional, sobre quebra de crenças limitantes, sobre transformação. Eu usei até esse símbolo, tem, né? Na verdade, é um símbolo ali que tem no meu Instagram, que é a borboleta, né? Ela saiu do casulo e se transformou, floresceu. Gente, se eu não conseguir ler todo mundo, tem hora que eu não consigo enxergar, vocês me perdoem. Mas só boa noite, André. Eu não consegui ler ali, André. Lúcia, Luciene. Ah, sim, estão ouvindo bem, né? Que bom, o som tá bom. Então vamos lá. Se passou alguém aqui, eu não dei boa noite, me perdoem. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Gente, vou dar uns recadinhos aqui antes de chamar a Lu para estar compartilhando, falando sobre um assunto assim bem interessante, né? Eu deixei bem assim aberto, grau comparativo, né? Para você ter ideia do que é um grau comparativo. E eu tô bem assim na expectativa, né, da gente poder estar aí abordando esse assunto. Mas eu queria dar alguns recadinhos aqui. Quem ainda não me segue lá, né? Não segue não tá assinando o canal no YouTube. Gente, não perca, vai lá, se inscreve, dá um like, comenta, ajuda aqui a amiga, né? Vai indicando para os amigos para que mais pessoas possam estar lá assinando o canal do YouTube, para que vocês possam estar também transbordando na vida de outras pessoas. São assuntos bem assim. Cada dia não, né? Todo dia que eu coloco lá os vídeos, mas já tem alguns, acho que são 6 vídeos que já tem, cada um em cima de um tema que eu abordo muito aqui no Instagram, que eu tenho falado. Então, assim, aproveita e indica lá para os amigos, tá? Para as amigas também, não é só para mulher, não. Aqui é democrático, para homem também. Então, assista lá e indica lá, manda aviãozinho. Não, aviãozinho é só aqui. Lá se inscreve, né, gente? É muita informação. Eu tô ainda me adaptando com essas coisas, né? Então, gente, vamos lá. Eu vou chamar... Boa noite, Ilma. Boa noite, Adriana. Deixa eu ver se passou aqui alguém. Passou. Anderson, boa noite. Jorge Edilson, boa noite. Até aí eu consegui ver. Acho que passou mais gente aí batida, eu não vi. Então, gente, quem também ainda não se inscreveu lá no link, se inscreva lá no link do Instagram, clica lá que você vai cair no grupo do WhatsApp, para a gente poder também estar compartilhando de conteúdos bem bacana. Então, gente, agora eu vou dar a palavra aqui para a Lu, senão eu fico falando a noite inteira, né? E não dou chance para a Luciane poder estar falando aí sobre grau comparativo. A Lu já tá aí, que eu vi, e aí vamos lá de novo eu, né? Mas acho que eu consigo aqui, mais uma vez, chamar aqui. Acho que é aqui, mas vamos lá. Pesquisar. Luciene, vamos lá, gente. Vão me ajudando aí. Achei. Convidado. Acho que foi. Lu, foi aí? Vamos ver se a Luciene vai aparecer aqui. Eu enviei. Opa, entrou. Oi, Oi, tudo bom? boa Seja noite, bem-vinda, tudo minha amiga. bom? Vocês estão me vendo? Que agora dividiu aqui, acho que melhorou.
Seja bem-vinda, gente. Eu vou contar rapidinho aqui, vou apresentar a Luciene. Luciene é uma amiga minha de muitos anos. Nós nos conhecemos criança, né? Não foi nem adolescente, né, Lu? É, Criança, lá da verdade. onde eu nasci, fui criada. Nós fomos, né, criadas num bairro chamado Padre Miguel, no Rio de Janeiro, para quem não conhece. É um lugar bem conhecido por conta da escola de samba que tem, a Mocidade Independente de Padre Miguel, Mestre André. É um local que as pessoas, quando se fala do bairro, né, se remete logo à escola de samba, Mocidade. Então, nós viemos de lá, desse bairro no qual... E a nossa história assim, é muito bonita. E a gente se reencontrou alguns anos atrás, né, Lu? Verdade. Nós fizemos o encontro das amigas, as amigas eternas. Cada um seguiu sua vida, mas a Aninha está aqui também, minha irmã está aqui também. São histórias muito bonitas, né? Verdade. Por isso que eu sempre digo, gente, que não desista do seu sonho, tenha objetivo, tenha foco, tenha fé em Deus. Creia que aquilo que muitas vezes falaram para você que você não podia, isso não é verdade. Tudo nós podemos. Então, há algum tempo, né, quando eu voltei com as lives, agora esse ano, eu comecei a buscar outras formas também de agregar. E eu lembrei da Lu, porque quando a gente se reencontrou, a Lu estava estudando. E depois nós nos reencontramos de novo, Lu já formada. E eu fiquei muito feliz. E é o que eu falei, são trajetórias de pessoas reais, realmente, que fizeram e fazem, né, diferença numa geração no qual, de repente, não teríamos perspectivas. Alguns amigos ficaram pelo meio do caminho, mas eu É costumo verdade. dizer que Deus ele muda rotas e recalcula o nosso GPS. Então, a Lu aqui agora vai falar para vocês. A Lu é psicóloga formada e vai falar um pouco, né? Vai abordar aí grau comparativo depois, mais para o finalzinho. Se você tiver o desejo de fazer alguma pergunta, pode mandar aqui para mim, que eu vou botar o óculos para enxergar. E é isso, Lu. Mais uma vez, obrigada, minha amiga, por a sua disponibilidade, por avançar, por quebrar essa barreira também. De estar aqui se expondo, né? É uma exposição, mas eu tenho certeza que vai ser de muita valia, vai ser de muita bênção para muitas pessoas que têm dúvida, né? Ou que também nem sabem o que é um grau comparativo. Então, vou passar a bola aí para você, você se apresenta e fica à vontade, mais uma vez, tá? Muito obrigada, minha querida. Boa noite a todos, a todas que estão aí. Primeiramente, agradecer a Carla, né, pela oportunidade, por estar me convidando, né, para estar aqui. Eu conversei com a Carla assim que a internet não é muito a minha praia, mas a gente vai aprendendo, né, Carla? Exatamente sobre o que a gente vai falar agora, né? Não estar se comparando com quem faz melhor ou pior, ser exatamente quem somos, né? E isso é que faz toda a diferença. A Carla se emocionou falando, né, da nossa infância, adolescência. A Aninha toda hora está postando linda, linda, isso é nossa amiga de infância, minha irmã Adriana está aí. E é dessa forma que a gente faz, né? Nascemos, crescemos, e o importante, né, desse tema que a gente vai falar hoje é isso. Quando a gente usa, né, a comparação para ao nosso lado positivo, né, a gente consegue avançar e alcançar lugares onde a gente nunca pensou estar, né? E por isso hoje estamos aqui, né? Cada um com a sua trajetória de vida, cada uma com a sua realidade, né? Mas cada uma buscando aquilo que entende que é o melhor para a sua vida, né? E é isso aí. Meu nome é Luciene, tá aí, né? Sou formada em psicologia, me formei já, né, depois de uma certa idade, comecei a estudar. Para quem está aí, né, e já tem uma idade assim acima dos 40,
e pensa que não dá mais tempo. Eu comecei a estudar com 42 anos. Me formei e estou aí, buscando cada dia mais aprender. A vida ela é um aprendizado constante. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai estar aprendendo. Então, a gente tem que ir buscando cada dia mais crescimento, né? Em todas as áreas da nossa vida. Verdade. Ô Lu, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando você falou, começou a estudar, né? Fazer sua graduação com 42, né? Eu Isso. comecei minha graduação com 42 também, eu acho. 41 para 42. Agora, às vezes eu me perco um pouco por conta da pandemia. Mas é verdade isso, a gente não desistir. Como eu falei, dos nossos sonhos, né? A gente lá atrás, a gente não teve essa educação no sentido de estudar. A nossa educação lá atrás foi trabalhar, né? Isso. Prover. E aí, a gente já com a nossa família, a gente já tem essa ideia, né? Ou esse conhecimento que a gente tem que buscar, os nossos filhos têm que ter aquela oportunidade que lá atrás nós não tivemos. Mas isso não quer dizer que você vá abrir mão por um momento, por um instante, até você adia, né? Mas não abrir mão. Porque quando eu falei, agora eu vou. Meus filhos minha filha estava, eu tenho uma filha de 9 anos, ela não estava tão pequenininha, então era a oportunidade, já dava para eu estar fazendo minha graduação. Então, o que eu costumo sempre dizer aqui, né, nas lives, no Instagram, nos stories, é que tudo depende do nosso desejo, da nossa determinação. Porque muitas vezes a gente espiritualiza dizendo assim, se Deus quiser. Eu sempre uso muito esse Deus quer tudo para você, o melhor, né? Claro que às vezes não é o tempo, mas isso não quer dizer que ele não quer. Pode ser naquele momento, mas lá na frente vai ter a oportunidade e condições de fazer. O que acontece às vezes é que a gente não quer dar o passo, não quer ir por medo, por vários fatos, né? Várias atribuições que a gente paralisa e a gente não evolui, não avança. E é exatamente em cima do que você vai falar. Então, assim, realmente eu me emocionei exatamente por isso, porque são histórias, né, reais, de pessoas reais, que a gente vê no nosso dia a dia, e aqui é isso mesmo, não tem ninguém aqui conhecido, ninguém está... não, a gente está buscando, na verdade, fazer um trabalho para que todos entendam que tudo é possível. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, você vai seguir, você vai prosseguir. E aí, Lu, eu queria fazer uma pergunta, uma primeira pergunta, para você poder aí estar desenvolvendo o assunto e até para que as pessoas entendam o que é grau comparativo. Sim. Então, quando você me mandou esse tema, né, eu fiquei buscando algumas coisas e falar sobre grau comparativo a gente se colocar, né, aquela correlação que a gente faz entre nós e o outro. E aí, falando em grau comparativo, nós podemos usar de maneira tanto positiva quanto negativa, né? Se nós buscarmos o outro como uma fonte de experiência, aquela pessoa que nós olhamos e entendemos que ela cresceu, e para onde ela chegar, onde ela está, onde chegou hoje, ela precisou buscar, estudar, trabalhar, se esforçar, e nós percorrermos o caminho parecido, mas com o que nós temos como nossos dons, nossos talentos, aquilo que faz parte de nós, nós conseguimos chegar, alcançar lugares onde nós nunca imaginamos estar. Agora, o lado negativo desse grau comparativo é quando a gente quer ser o outro, né? Nós precisamos nos reconhecer, entender quem nós somos, o que nós temos de qualidade, o que nós podemos olhar para nós e entender que pode ser potencializado, o que a gente tem de especial que possa melhorar e ir em busca disso, né? Porque nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum
se a gente quiser identificar, ser igual ao outro, idêntico ao outro, a gente acaba não conseguindo chegar onde a gente quer, e com isso podemos nos frustrar, né? E as emoções, elas começam também a ser negativas, o que pode nos levar a adquirir algumas patologias, porque quando a gente começa a nos espelhar no outro e a gente não consegue ser aquela outra pessoa, um exemplo, né? Um biotipo de uma mulher mais cheinha e ela procurar ser uma Gisele Bündchen, vamos dar um exemplo assim. Ela pode viver a vida dela toda tentando ser a Gisele Bündchen, que ela não vai conseguir chegar. E ela esse esforço vai fazer com que ela entre em fadiga, com que ela se frustre e fique entristecida. Essa tristeza pode ser profunda e ela contrair uma depressão, desenvolver um transtorno de ansiedade e outras patologias emocionais que a gente conhece. Então, assim, o ideal é você estar em busca de algo, mas, primeiro de tudo, você se autoconhecer. Quem eu sou, eu estou em busca de quê, o que eu quero fazer que ainda não consegui alcançar, por onde ir, né? Qual caminho eu consigo percorrer. Muitas vezes a gente espelha a nossa vida na vida de pessoas que têm uma condição financeira muito grande e a nossa condição não é real, não é essa condição que essa pessoa tem. Então, nós conseguimos, com a nossa realidade de vida, viver muito bem com o que a gente tem. Só que a gente quer almejar ter o que aquele outro tem e a gente não está nessa condição. Se a gente viver a nossa realidade, buscar aquilo que está ao nosso alcance, nós podemos sim crescer em busca de melhorar cada vez mais. Mas aquelas pessoas que tentam subir um degrau, né, estar no primeiro degrau da escada e já querer chegar ao 10º, está fadado a se machucar, a sofrer um acidente de percurso e não conseguir chegar no lugar que ele pretende chegar. Então, a gente precisa, na maioria das vezes, né, fazer uma autoanálise. Por onde eu preciso começar, se eu quero, vamos dizer, né, dar o meu exemplo. Eu quero ser uma psicóloga, por onde eu preciso começar? Preciso estudar. Então, eu vou começar os estudos e vou fazer a graduação até terminar e depois buscar desenvolver aquilo que eu busquei para mim. Se eu já começo, entro na faculdade já querendo ser o melhor psicólogo que tem na atualidade, eu certamente vou me frustrar e posso, né, contrair alguma patologia, como eu falei, né, emocional, porque eu quero chegar lá na frente sem antes começar a galgar os degraus que eu preciso. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você acredita que o grau comparativo, como que a gente pode identificar, já que você até falou, quando a gente se inspira em alguém, isso é bom, né, isso é sadio, eu me inspiro em várias pessoas para que eu cresça, para que eu trace o meu caminho, né? A gente vai buscando ali pessoas que a gente tem inspiração, pessoas que a gente tem carisma, que a gente tem, como é que agora admiração. Admiração. E aí depois você vai criando o quê? O seu caminho, né? Então você vai tirando de um, vai tirando de outro e vai fazendo a sua trajetória. Eu vou dar exemplo meu. Na minha trajetória de liderança, de varejo, eu passei por vários líderes, várias gerentes, que eu buscava um pouco de cada uma, porque eram pessoas que eu queria estar perto, estar aprendendo, porque eu gostava do jeito, e eu olhava para elas, eu admirava, a palavra correta, admiração. Então, ali eu comecei o quê? A fazer a minha trajetória. Eu não posso ser igual a ninguém, porque ninguém é igual a ninguém. Acho que nem os gêmeos, né? Eles são parecidos, mas são pessoas diferentes, têm personalidades diferentes. Então, ali eu comecei o quê? A traçar o meu caminho. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, você acredita que devido a esse boom, né, da internet, principalmente do Instagram aqui que nós estamos, por muitas exposições, por as pessoas às vezes estar expondo muito sua vida, inclusive eu escrevi numa chamada lá para a live, eu falei,
nem tudo que você vê é real. Nem tudo eu posto. Eu não posto a hora que eu Com acordo com os certeza. cabelos em pé. Agora eu tô com o meu cabelo aqui bonitinho, me produzi, eu posto o que eu quero. Então, você acredita que muitas vezes as pessoas, por não ter essa sensibilidade, acaba vendo que aquilo que as pessoas postam são a realidade, ela fica tomando aquilo para ela, querendo ser uma coisa que realmente nem existe. E isso acaba atrapalhando? Você acredita que esse boom na internet pode ter sido desencadeado em muitas pessoas esse grau comparativo no lado negativo? Sim, Carla, falando da era digital, né, é, o que a gente vê na fase adulta é aquilo que é transferido para a criança, né, no seu nascimento, no seu crescimento, aquilo que ela entende como valor, né, desde que ela nasce e cresce, é aquilo que ela vai aparecer na fase adulta. Então, ela cresce já nessa era digital, vendo o mundo todo lindo, tudo colorido, né? Todas as crianças da internet são felizes, como você está falando, aparece lá nos desenhos, no Instagram principalmente, né? É tudo lindo. Já de criança, você tem as influências digital, crianças já. Então, as crianças já vão tendo essa admiração e muitas vezes vira obsessão, né? Acaba ficando obcecada por ter aquela vida daquela criança, daquela adolescente, jovem, adulto, e não entende que isso realmente não é vida real, como você bem falou, né? Você não posta, quando você acorda, você não posta o cabelo desarrumado. Quando eu brigo com meu marido, eu não posto na internet, né? Eu só posto lá a foto do casal 20. Só vai aparecer para todo mundo ver quando a gente está viajando, quando a gente está se beijando, quando a gente está sorrindo. Só vai aparecer isso na internet. Você não vai ver, ninguém posta lá na rede social que faliu no Instagram. Aqui, minha empresa falida, né? Ninguém posta nada que seja negativo para inspirar ninguém. Então, assim, nós devemos ter aqui nessa live muitas mães e pais, né? Ou tios. E isso é bom a gente já ter um entendimento de que essa comparação, né? A criança ela já cresce com isso, só que nós, enquanto responsáveis, temos a responsabilidade de mostrar para a criança a vida real. Um exemplo, né? Todas as crianças hoje têm celular. E não basta ser só um celular comum. Precisa ser sempre, cada vez, um celular melhor. Todas têm um tênis, eu não estou muito inteirada de coisas de criança, porque eu não tenho mais criança, mas você pode falar melhor. Todas, hoje em dia, quer um tênis que pisca, vamos dizer assim, né? Então, se eu não tiver, eu sou a criança mais infeliz do mundo. Porque eu não tenho aquele tênis, né? Todas têm um tablet, todas têm um iPad, vamos dizer assim. E aí, eu não ensino meu filho que ele não pode ter todas as coisas. Eu não ensino meu filho que quando ele briga com um amiguinho dele da escola, muitas vezes ele vai passar por aquele momento de tristeza, ele precisa chorar, ele precisa sentir tristeza e passar por aquilo naturalmente. Quando meu filho chora, quando meu filho está triste, o que eu faço? Pego o celular e dou na mão dele. Compro um monte de doce e entrego para ele, para acabar com aquela tristeza. As crianças de hoje, elas não têm contato com frustração e tristeza. Tristeza é emoção básica. É algo que a gente precisa aprender a ter desde criança. E nós, enquanto pais, não deixamos eles terem esse momento natural de crescimento, entendendo o que é passar por frustração, por tristeza, por derrotas, né? E aí, quando cresce, o que acontece? Ele vê na internet, na era digital, ele vai vendo aquele mundo colorido que, na verdade, não é o mundo real. E ele fica em busca desse mundo em todo o tempo. E essa busca, ela vai se tornando uma busca cansativa, uma busca que sabota muitas vezes, né, a nossa verdade, vai nessa busca constante e quando ele vê que a realidade não é o que ele está vivendo, aí é o que nós vemos hoje, né?
uma grande maioria, a pandemia contribuiu muito para isso, mas a gente já estava vivendo isso. Uma grande maioria de pessoas com transtornos ansiosos, quantos suicídios a gente viu durante esse tempo, né? Quantas pessoas foram atendidas que tiveram tendência suicida, que tentaram suicídio, ou que estavam em depressão, ou ainda estão, né? Sim. Tudo por conta de não viver uma realidade. A gente, na nossa infância, adolescência, a gente conviveu com isso. Na época não era digital, mas era a época da roupa de marca. Se a gente não podia ter, a gente ficava entristecido porque os pais dos amigos compravam e os nossos pais não compravam, e a gente se achava o adolescente mais triste do mundo porque não tinha uma roupa de marca. Verdade. Então, assim, isso tudo é composto por valores, né? Quando nós nascemos e crescemos e os valores são embutidos de uma forma real, nossos filhos entendendo quais são verdadeiramente os valores da vida, né? A gente conversando antes da live, mais cedo, você falou uma coisa bem interessante, a gente desaprendeu que a riqueza da vida é a gente viver num lar de paz, no lar onde a gente tem amizade, né? Onde a gente busca, a gente tem o amor dos nossos irmãos, dos nossos pais. Nós esquecemos o que é ter uma verdadeira amizade, né? Que não está aí ditando o quanto a pessoa tem no bolso, o quanto ela tem para te apresentar, e sim o quanto ela é sua amiga, o quanto ela é companheira, né? O quanto ela está com você ali para dividir quando você está duro também, não só está com você quando você está com dinheiro, né? Então, assim, esses valores precisam ser... hoje, nós precisamos voltar a essa realidade. Resgatados. Os valores precisam ser resgatados. Resgatados, exatamente. Hoje nós preferimos viver presos em busca o tempo todo de trabalhar o tempo todo para produzir mais dinheiro e ir atrás de dinheiro, e a gente perde a nossa liberdade, a gente perde o nosso desejo de estar com pessoas, porque estamos em busca o tempo todo de coisas. E por isso, enquanto a gente se compara, né, com o que nós temos e o que o outro tem, aí a gente vai vivendo uma vida verdadeiramente assim não tem qualidade, é uma vida de tristeza, porque não é uma vida real. Ô Lu, você acha que... Você falou, né, da criança, ela já começa lá, de repente, na fase adulta, ela começa a desencadear, porque na infância, e é uma geração realmente hoje que não brinca mais, devido à violência, né? A gente morar aqui no Rio de Janeiro e a gente com preocupação, que é bem diferente da nossa, né? Que a gente brincava na rua, né? E hoje as crianças da minha filha, meu filho, né? Que tem 22 anos, não sabia, né? Pau na lata, pique-pega, bandeirinha, a gente brincava tanto disso. E hoje, infelizmente, por conta da violência, a gente acaba o quê? Criando os nossos filhos numa bolha, né? Numa redoma, com medo, com o que... Não vou deixar na rua. Antigamente ficava até tarde, verão, férias, 11 horas, meia-noite, a mãe tinha que buscar o chinelo na mão para a gente poder entrar para casa, enfim. Hoje em dia não, os filhos são a geração dentro do quarto, né? Há muito tempo atrás eu recebi uma mensagem que falava, né, filhos do quarto, e realmente é terrível, algo terrível. Mas agora, eu queria te perguntar, você falou sobre isso, que a criança cresce e às vezes cresce frustrada por querer ter coisas lá que às vezes a gente não tem condições de dar. E se realmente em casa você não tiver essa conversa, essa franqueza, né, e mostrar a nossa realidade, cresce uma criança o quê? Frustrada, um adulto frustrado que traz isso para a fase adulta. Agora eu queria te perguntar, você... Pode ser que a pessoa desenvolva esse grau comparativo na fase adulta? Pode sim. É mais difícil, né? Porque, assim, quando você... a nossa fase de desenvolvimento, a formação do caráter e personalidade da criança, ela vai até os 7 anos, mais ou menos, né? Então, aí você já tem mais ou menos uma formação aí de caráter, de personalidade.
E aí a criança ela vai crescer com isso, vai ser algo que vai ser, é, como fala, moldado, mas não vai fugir muito aquilo com que ela já recebeu, né? Mas é lógico que toda regra existe exceção, né? Ela pode crescer e começar a conviver em lugares, né, aonde ela pode se deslumbrar com algumas coisas, ela pode ter decepções na vida com pessoas também, né? E N coisas pode acontecer na vida desse adulto que de uma hora para outra ela começa a se comparar com outros. Um exemplo, nós crescemos, casamos, temos filhos, né? Estamos aí casados. Tem mulheres na nossa idade que não estão. Sim. E se isso for uma coisa com que ela viva em função de buscar um casamento, uma pessoa ideal para ela estar, para ela casar e ter uma vida nos moldes, nos parâmetros que a sociedade imposta, né? Dita, ela pode viver em busca disso, se comparar dessa forma com o outro, ou outros exemplos, né? Ela pode crescer e desenvolver uma obesidade ou desenvolver uma magreza excessiva. Ela pode, um dia na vida, quando criança, teve uma boa situação financeira, cresceu, perdeu tudo, hoje não tem nem emprego, e se compara com pessoas que até hoje têm uma vida boa, e por que ela não tem essa vida? Sendo que isso acontece porque, como eu falei lá atrás, né? Quando a gente entende quem nós somos, né? A base de tudo é nosso autoconhecimento, né? Quando a gente entende quem nós somos como pessoas, o que nós somos capazes de desenvolver, né? Nós até podemos olhar para essas pessoas que vão nos inspirar. E parar e pensar, hoje eu estou aqui nessa situação que eu não estou bem financeiramente, né? Ou não estou bem emocionalmente, né? Não tenho uma pessoa e tal. N coisas pode acontecer. Quando a pessoa para e pensa, e daí ela olha para dentro de si, com o que eu tenho, o que eu posso fazer com quem eu sou? Porque eu vou me comparar com quem eu fui lá atrás. Eu posso estar em busca dessa pessoa que eu fui, mas de repente eu nunca vou chegar a ser quem eu fui. Mas eu posso moldar e ser uma pessoa diferente hoje e ser feliz com o que eu tenho hoje. De repente eu não vou chegar lá em cima, mas eu vou chegar num grau que eu vou estar satisfeita. Se eu quiser chegar nesse grau comparativo com pessoas que estão ao meu redor, eu posso não conseguir chegar em lugar nenhum. Mas quando eu começo a olhar para mim e entender quem eu sou agora e preciso melhorar, o que eu vou fazer a partir disso, eu consigo desenvolver as minhas potencialidades, né, aquilo que eu tenho em mim, e eu posso chegar em algum lugar que vai me satisfazer. Muito bom, adorei. Ô Lu, então, você acredita, né, pelo que você está falando aí, está desenvolvendo, o autoconhecimento, ele é a chave para muita coisa, né? Eu sempre falo isso, quem se conhece, quem sabe a sua identidade, jamais é confundido. Então, sim. De repente, não é que é natural, às vezes acontece, um dia você não está bem, no outro dia você melhora, porque você, quando se conhece, você sabe a raiz, de repente, daquela tristeza, daquela ansiedade. Eu vou dar um exemplo meu, que eu gosto muito sempre de me colocar no lugar. Eu estou passando por um processo de transformação. Esse ano, realmente, eu fui, né, sair do lugar onde eu estava trabalhando, gerenciando, e realmente esse ano eu estou à disposição para fazer realmente trabalhar com palestra, com mentoria. Só que é aquilo que você falou, não é de um dia para a noite, não é que eu olho, vejo lá no Instagram um, outro, eu vou achar que eu saí ontem e hoje eu já estou lá no patamar dele. Não, até porque se eles hoje estão lá atrás eles foram o quê? Galgando, buscando. E a vida é assim. Se lá atrás eu me tornei, né, gerente de várias lojas, um dia eu fui vendedora, fui buscando conhecimento e cheguei lá.
Então, quando esse grau comparativo excessivo se torna algo que vai me prejudicar, eu tenho que ter o quê? O autoconhecimento para detectar que aquilo não está me fazendo bem. Sim. Então, eu estou nessa busca, né? Eu estou ali estudando, criando estratégias, foi o que você falou, a gente cria estratégias para poder chegar onde a gente quer. Mas isso não pode ser um fator de me paralisar. Então, eu me conheço, eu tenho o autoconhecimento, eu sei aonde eu posso ir e aonde eu quero chegar, que é o mais importante. Eu quero chegar, mas para eu chegar, eu tenho que buscar. Então, não adianta eu me comparar, eu posso me inspirar, porque isso é sadio, mas é aquilo que eu falei, criar estratégias para chegar onde eu quero. Então, assim, pelo que você falou, né, você está falando aí, e eu observei, a chave de tudo é o autoconhecimento, né? Sim. É você se conhecer. E aí, Lu, eu nem tinha falado, nem tinha pensado nessa pergunta, mas eu falo tanto de autoconhecimento, agora eu quero falar, que você fale na visão de uma psicóloga. Como ter o autoconhecimento? Então, Carla, muitas vezes a pessoa não consegue ter esse autoconhecimento sozinha, né? Se ela é uma pessoa que se analisa ela mesma, né? Ela entende quando ela está triste, ela aceita, né? Nós precisamos entender o seguinte: eu preciso me conhecer, como você falou da tristeza, né? Tem dias que eu estou triste, tem dias que eu estou alegre, você precisa se conhecer. Você entendeu, né? Um dia que você não está bem, você está triste, eu preciso entender por que essa tristeza. Né? Hoje não tem motivo nenhum para eu estar assim. Por que eu estou me sentindo mais triste hoje? Começar a se reconhecer. Nós, enquanto mulheres, estamos muito mais suscetíveis a isso, porque nós temos a situação dos hormônios, né? Se você está na TPM, você está naqueles dias e tal, e as emoções ficam oscilando, eu preciso entender, eu estou triste, por que eu estou triste? Pode ser por isso. Então, eu preciso dar uma parada, né? Comer um chocolate, ouvir uma música, né? Se o que me faz bem é dar uma caminhada, sentar com alguém para conversar, que me faz bem. Se me faz bem, de repente, ficar um tempinho sozinha, isso é um tempinho, né? Porque o isolamento por um tempo grande já é preocupante. Mas você tem um tempo de solitude, né? Que é diferente de solidão. Tempo de solitude é tempo de qualidade. Você vai para um canto com você mesma e tem um tempo consigo, né? Fazendo reflexões, o que eu estou precisando, o que eu preciso para fazer, para melhorar, para sair dessa, né? E se autoconhecer desta forma. Se você entende que sozinha você não está conseguindo, é você buscar ajuda, né? Os psicólogos estão aí para isso. Você pode estar com alguma coisa, né? Que seja algo físico, buscar um médico, né? Tá sentindo alguma coisa, você vai ao médico. Porque, assim, o ser humano, ele é um ser... nós temos várias esferas, né? Mas eu vou falar aqui de 4 delas. Nós somos ser que somos... físico, psíquico, né, emocional e social. Então, a gente precisa entender, se eu não estou me sentindo bem fisicamente, tem alguma coisa no meu corpo que não está legal, as outras áreas podem estar, mas eu preciso cuidar do meu físico. Se eu não estou bem espiritualmente, buscar aquilo que eu entendo como fé, né, para eu poder estar buscando melhorar nessa parte. Se eu entendo que é emocional, procurar uma ajuda psicológica. Se o psicólogo, o psicólogo ele vai te dizer se realmente você precisa só de um psicólogo, se precisa de um médico psiquiatra. E entender que esse tabu de que psiquiatra é para maluco é algo que precisa cair por terra, né? Porque nós precisamos conhecer que nós somos feitos de hormônios, né? Químicas. O que são hormônios?
são químicas que os nossos neurônios disparam para o nosso cérebro, fazendo com que eles vão fazendo sinapses, né? O que é sinapses? Conversas entre um neurônio e outro. Quando esses neurônios não estão bem, eles começam a não ter essa conversa sadia. Eles não têm essa qualidade de emoção, né? Começa a ficar descontrolado. E aonde o psiquiatra entra nisso? Você pode estar precisando de alguma química que estava em falta, que não está sendo produzida naturalmente no seu cérebro, né? Que são a serotonina, né? A gente pode estar com falta de endorfina, adrenalina, vamos lá, vários químicas aí que podem estar em falta no nosso cérebro. Sim. O médico, né, o psiquiatra, ele é capacitado para isso. O psicólogo, ele vai tratar de algo que fala do seu eu, né? Fazer com que você se conheça, algo emocional, ele vai estar ali com você, mas a parte química precisa ser tratada por um médico. Então, a gente precisa entender isso tudo. Falei das 3 esferas, né? Emocional, espiritual, física. Se você entende que você também não está bem socialmente, você é uma pessoa que não tem uma rede de amigos, não consegue desenvolver uma qualidade nem com a sua família, né? Se socializar, essa área também precisa ser olhada. Porque nós, enquanto seres humanos, precisamos entender que você ser um eremita, né? Uma pessoa que vive longe do mundo, que não consegue se relacionar com ninguém, é algo que não é saudável, porque nós fomos criados para ser socialmente envolvidos em grupos, né? Isso aí a gente tem exemplo com os animais. Você olha um filhote de animal, ele rapidamente ele começa a andar e vai caçar a vida, ele corre, né? Filhote de zebra, ele levanta e sai correndo. Em menos de um mês, sei lá, ele está correndo. Um filhote de elefante, ele nasce e já começa a andar. Nós, enquanto crianças, quanto tempo a gente passa ali na aba da nossa mãe para aprender a comer, para aprender a andar, para aprender a ir ao banheiro? Tudo a gente precisa de uma rede de apoio para estar se desenvolvendo. Então, assim, a parte social a gente também precisa entender que é importante, não pode ficar de fora. Tá junto, então, né? Tá tudo junto, tudo precisa estar envolvido. Na verdade, um está ligado ao outro, né, Lu? Se uma coisa não está funcionando, as demais vão ficar com falta. Exatamente. Né? Está tudo alinhado. Isso não quer dizer que vai estar 100%, mas tem que estar alinhado ali, um falando, um se comunicando com o outro, né? Se comunicando com o outro, exatamente. Para que você tenha uma vida saudável, né? Porque às vezes a gente, aqui na verdade o que a gente estava falando é que o senso, né, vamos dizer assim, de felicidade, de felicidade, né, tá no ter coisas. E, na verdade, não é isso. É você ser. Exatamente. Você, na sua essência. Né? Porque as coisas são coisas. Gente, não. Então, tudo fala interligado. E quando fala de contato, a gente precisa de gente, de relacionamento, tá um junto do outro, para que a gente viva em sociedade. Né? Então, assim, o que você falou assim, foi muito... eu fico pensando assim, né? Minha cabeça fica rodando, porque essa é uma geração, né, no qual gosta muito de se isolar, né? De estar muito no seu mundinho ali, né? O mundo é net, né? O mundo é internet, essas coisas, e às vezes até me incomoda um pouco. Porque eu gosto realmente, eu não lembro com quem eu falei, não sei se foi hoje ou ontem, eu falei, eu gosto de rua. Eu não gosto muito de ficar presa dentro de casa porque eu gosto de ter contato, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de ver. É claro que a gente tá aqui, agora a gente tem que se adaptar ao novo normal, né? Já há muito tempo, que é a internet. E graças a Deus pela internet também, porque a gente pode falar com pessoas do outro lado do mundo, famílias que não se viam, até a gente aqui ter condições de fazer uma live abordando tantos assuntos, né, bacanas aqui, não somente aqui, mas em outras lives, tanta coisa que eu aprendi, mas eu gosto de olhar no olho, do toque, eu gosto, porque eu acho que isso é muito importante
para a gente Sim. ter em sociedade, né? Não somente estar ali, aqui nesse mundo, mas ter esse mundo paralelo que é importante para nós. Lu, Sim. seu telefone está fazendo barulho? Está descarregando? Não, o meu não. Não, eu escutei um barulhinho, achei que fosse o seu. Eu não sei se Não. alguém escreveu alguma. Posso ver aqui se alguém quer fazer alguma perguntinha para você responder? Pode sim. Fica à Alguém vontade quer aí. fazer pergunta, gente? Deixa eu agora botar o óculos, né? Porque embaça aqui o negócio. Então, deixa eu ver aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta ou se passou aqui batido e eu não vi, faça de novo, gente, porque eu estava aqui conversando com ela, mas eu acredito que assim, o que a Lu falou foi muito importante. Lu, você assim, esclareceu muita coisa sobre, né, a questão do grau comparativo, que eu tenho certeza que para muitos era tinha dúvidas, né? Assim como eu, você até chegou a perguntar se você acreditava, se eu sabia se era uma patologia, e eu Uhum. nem lembro o que eu pergunto, o que eu respondi. Mas acaba que se você não tiver, não souber dosar, acaba virando uma patologia. O Rafael está perguntando aqui, quando tentamos de tudo, quando tentamos de tudo isso e não conseguimos o que é preciso. Então, como eu já falei antes, né? O principal de tudo, a gente precisa se conhecer, né? E quando a gente entende que nós não conseguimos sozinhos, a gente vai em busca de ajuda. E muitas vezes, assim, a gente vai atrás da ajuda e só que a gente não consegue seguir é, um caminho onde aquela ajuda está nos indicando. Então, se a gente realmente não consegue estar tendo uma continuidade com aquilo que a gente entende que a ajuda nos mostrou, a gente acaba não conseguindo, né? Então, assim, eu tentei, vamos dar um exemplo, né? Eu tentei me observar comigo mesmo, não consegui. Eu vou em busca de uma ajuda médica, não consegui. Eu vou em busca da minha rede social, também não consegui. Eu vou em busca da espiritual, não estou conseguindo. Mas eu preciso entender por quê. Olhar para mim. Eu estou em busca de todas essas ajudas, né? Mas eu realmente estou fazendo, traçando realmente aquela rota com que eu fui, com o que me indicaram para fazer. Eu consegui seguir aquilo que me ensinaram, aquilo que me disseram que é para ser feito, porque às vezes assim, a gente vai num caminho em que alguém, né, nos indicou, só que no meio do caminho a gente se perde, vira para o outro lado, vira para o lado esquerdo, para a direita, e não era para seguir em frente. E aí a gente acaba não conseguindo, né? Então, ela escreveu aqui agora, Rafaela, não estou conseguindo me encontrar. Então, mas a gente precisa saber, né? Ela já foi ao médico, já foi, faz um acompanhamento com algum médico, faz algum acompanhamento psicológico, né? O que é feito? Que a pessoa precisa buscar esse tipo de acompanhamento quando ela não está conseguindo. Ô, Lu, deixa eu só abrir um. Eu acredito também, em cima do que você está falando, claro. Muitas vezes, não sei se também é o seu caso, tá, Rafaela? Mas a gente quer um milagre, mas a gente não aceita o processo. Então, assim, a vida ela é feita de processos, né? Se você vai a um médico, se você está seguindo, assim como a Lu falou, tudo, eu tenho certeza que você vai chegar lá, se for o seu caso, pode ser de outra pessoa, mas a gente precisa realmente ter um caminho e realmente seguir aquilo que está sendo traçado. Se você não for focada, e isso independente da situação que ela está falando aqui, em outras áreas da nossa vida, se a gente não tiver objetivo, tiver força de vontade, de querer realmente sair daquilo, você pode ir em tudo que é lugar, gente, não vai conseguir. Porque primeira coisa tem que partir de você. Uma das coisas que eu aprendi é de dentro para fora. As ajudas vão vir, Sim.
Mas se você não der o primeiro passo, você se conscientizar que necessita, que precisa de ajuda, você não consegue. Porque o profissional, ele está ali para te ajudar, te auxiliar, mas ele não pode invadir. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou falar espiritualmente falando. Jesus, ele bate na porta, ele não invade. A palavra de Deus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Agora, se você não abrir, ele não vai entrar, ele não vai invadir, porque ele é educado. Ele é tão maravilhoso e educado, ele espera você abrir. Então, assim, em tudo na nossa vida, se a gente não der o primeiro passo, assim como a Lu falou, você seguir para a esquerda, para a direita e não seguir ali, naquilo ali que às vezes o início ele é muito difícil, né, Lu? Quando você está numa situação muito complicada, você não vê luz, né? Você não vê luz no fim do túnel, é complicado, é difícil. Mas se você perseverar, você falar, eu quero sair, eu vou sair dessa, e isso eu falo em qualquer situação, gente, vocês conseguem. Porque tudo então, depende de nós. Tem dois comentários aqui que a primeira Márcia falou, né? Às vezes eu quero seguir o caminho do outro e não o meu, né? E a Alessandra também falou alguma coisa. Esse comentário da Márcia, realmente, assim, quando a gente... Eu acabei de falar, né, do psiquiatra, que às vezes a gente precisa de uma medicação e tal. E às vezes a gente se nega, que a gente fala assim, eu vou conseguir igual o outro conseguiu, não preciso de remédio, não preciso fazer esse tratamento, porque eu vou conseguir. E a gente continua insistindo na mesma coisa, e a gente acaba não conseguindo. E você também tinha falado lá atrás do GPS, né? É exatamente isso. Né? Aí o médico fala assim, ó, você vai por aqui, né? Quem está te auxiliando fala, vai por aqui. O GPS fala, segue aqui. Se você virar a rota errada, você vai para outro lugar. Ou então você acaba voltando para onde não deveria. Então, assim, é realmente buscar isso, né? O que realmente é preciso para nós. Não é se espelhar na vida do outro, né? O grau comparativo. Isso. Não é se espelhar na vida do outro. É se espelhar na vida do outro quando a gente tem o exemplo, né? A pessoa me inspira. Eu vou tentar fazer aquilo, mas o que é na minha essência. Se eu tenho essa essência, eu vou fazer. Agora, não adianta querer fazer algo que o outro faz se aquilo não está na minha essência, querer viver a vida do outro. Sim, né? Então, verdade. assim, a Rafaela é uma amiga querida, né? A gente caminha junto já há um tempo. Eu creio que ela vai conseguir, né? Também, Ela está em busca, né, de estar melhorando e ela vai conseguir, eu creio nisso. Mas realmente é difícil, é um caminho que é difícil, mas ela vai conseguir, eu acredito. Só dela estar aqui já é um passo. Eu costumo dizer, gente, que a live ela não começa cedo, até para dar tempo das pessoas, né? Principalmente que a maioria é mulher, dá tempo de fazer seus afazeres, né? Não ficar com aquela preocupação que tem que botar, fazer comida, enfim. Então, eu coloco um horário mais tarde, mas para a gente ter essa liberdade de ficar ali assistindo com calma, tranquila. Então, quando você se dispõe num horário, sentar, ouvir uma live, se expor, porque não deixa de ser uma exposição, tá falando ali, é porque você está dando o seu primeiro passo. Você está dizendo assim, eu quero, está sinalizando. E é muito bom quando a gente sinaliza, eu preciso, eu quero, porque às vezes a gente cria uma autoimagem que aí é o grau comparativo, entra também nesse grau comparativo que, não, eu não vou mostrar não, senão o que vão pensar de mim, o que vão falar? E aí você começa a criar vários bloqueios na sua mente que vão impedir de você crescer, de você avançar. Não pense assim, não fique com aquela coisa, o que vão pensar, o que vão falar, não importa. O que importa é que eu quero avançar, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu preciso de socorro. Assim como eu fiz há um tempo atrás, ano passado, eu falei, olha, eis-me aqui, eu preciso de ajuda, me socorre. O autoconhecimento, eu tenho dificuldade nisso, sinalizei tudo que eu precisava e aí comecei o quê? Fazer aquele caminho.
Não é fácil, porque quando você fala de você mesmo, principalmente as suas, desculpas, dificuldades e deficiências, gente, é complicado. É Mas verdade. se você quer ajuda, se você quer crescer, se você quer melhorar, se você quer mudar, como a Lu falou, e eu sempre falo, mudar sua rota, mudar seu, né, o GPS, cara, você tem que se esvaziar de você, para que você comece a se encher daquilo que realmente é bom, é sadio, daquilo que você vai olhar para trás, né? Porque o retrovisor, ele mostra lá o seu passado, mas aquilo ali é uma referência do que vai ser lá o seu futuro, infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Então, só de estar Isso aí. aqui já é alguém, eu não conheço, deve ser sua amiga Lu Alex, recomeçar, já é um recomeço. Uma palavra que eu escutei domingo, renovo. Eu acredito É muito no verdade. renovo. Esse ano é um ano de recomeços, de renovo, de novas histórias, de novas conquistas. Então, assim, tenham fé, creiam, tome para si. Essa live foi maravilhosa, a Lu foi muito boa. Eu estava aqui Que desde... bom. Eu costumo muito ficar aqui onde eu estou, né? Criei esse ambiente aqui para mim, eu buscando em Deus. Eu quero dizer que aqui a gente não fala de religião, não é religião, mas eu creio num Deus poderoso que muda histórias, assim como a Lu também crê. Mas a gente não está aqui Amém. para pregar religião, porque a religião, Amém. ela engessa. A É religião, verdade. ela engessa você. Mas eu estou falando de um Deus que muda trajetórias, muda rotas. Lá no início, quando eu me emocionei, lá, porque a gente começa a lembrar de tantas coisas que faz parte da nossa vida, e é bom, por isso que eu falei que o retrovisor é para isso, para a gente lembrar de onde viemos e o que nós somos hoje, pela graça de Deus, e o que ainda vamos conquistar. Então, assim, É alguém verdade. perguntou a live, ela fica gravada um pouquinho, mas depois ela é jogada lá no YouTube. Para quem entrou depois, no finalzinho eu vou falar do YouTube. Então, assim, foi uma live, assim, Lu, que benção, cara. Muito Que bom, graças a Deus. abençoada. Mais uma vez, para destravar, para dizer assim, ó, você pode, né? Eu não sou Amém. psicóloga, a Lu é, mas eu sou uma pessoa que tenho curiosidade, tenho experiências, né? Comecei a estudar inteligência emocional, autoconhecimento, quebra de crença, então tudo está envolvido. Aí muita gente fala assim, Carla, vai fazer psicologia, mas eu identifiquei que não era a minha praia. Minha praia tá assim, sabe, em movimento, Lua, se eu Hum. gosto. E aí, no final da minha faculdade, eu já estou sendo encaminhada para fazer pós em... Agora me fugiu, gente. Tem hora que dá ruim, assim, na idade, né? Em relações humanas. E aí, porque Ah, realmente legal. eu gosto muito, gente, de falar, de palestrar, de estar com gente. Foi o que eu falei para você. Eu gosto de rua, porque eu gosto de ter o contato, né? Então, mais uma vez, Deus surpreende a gente, né? É praticamente uma Amém. terapia, é verdade. Porque ele faz além. E quando a gente se coloca assim naquela... Se coloca como humilde ali, olha. A gente sabe, a gente tem um conhecimento, assim como a Lu passou um conhecimento extraordinário, mas a gente sabe, eu falei isso com a Lu mais cedo, que se não for a graça de Deus, apenas vai ser um conhecimento técnico, né? É verdade. Técnico. Mas quando o Senhor vem ali, ele invade, ele faz, e foi isso aí, muito bom, Lu. Já estão falando aqui, ó, volte sempre. Lu, volte, porque realmente, caramba, olha, Lu, tô assim, ó, extasiada, apaixonada, feliz demais. Glória a Deus. É Deus, né? É o que eu É posso verdade. dizer, é Deus. Alguém escreveu, Luciane é uma ótima psicóloga, eu tinha certeza disso. E a Lu é minha É, amiga, eu nem sei quantos anos eu tinha, gente, para não ficar falando muito da idade, mas a gente era ela bem criancinha, né? é bem pequenininha. Acho que era Então, 12 Carla, anos. A gente tem uns 12 anos. já está acabando o tempo? Hã? Já está acabando o tempo aí? Não, Já está acabando o à tempo? vontade, o povo Não, tá então, gostando aí. porque para responder algumas coisas que eu li Responde. aqui, é,
Primeira Alessandra que você falou é a minha amiga irmã. A que falou que eu sou excelente psicóloga é a Érica. Esse pessoal aí é do meu fã-clube, assim, faz o merchan, né? Pra gente ficar legal. Aí a Márcia é minha irmã. Só tem amigo aí, né? A Fátima, uma galera boa que tá aí. Mas assim, eu vi uma Sandra que comentou alguma coisa ali, eu não conheço a Sandra. A Adriana, a minha irmã Adriana que falou, ó, Deus abençoe, Lu, Adriana. Carla, Adriana. Adriana, quanto tempo! Amo vocês. Olha só, a Sandra, ela fez uma pergunta, que o filho dela, ela queria que o filho fosse psicólogo e tal, e o filho não aceita. Tem coisas assim, que a gente precisa entender, quando eu falei do autoconhecimento, às vezes, algo que acontece na nossa casa, né? Pri, também te amo. É, e principalmente quando se fala em algum tipo de tratamento, alguma coisa assim, que a gente reconhece no outro. Se o outro não aceita e a gente entende que ele precisa, a gente precisa olhar para a gente e entender então que nós precisamos fazer um movimento, né? Eu não sei se a Sandra já faz terapia, mas assim, um caminho seria ela começar a terapia. E aí, uma vez ela começando a terapia e o filho dela vendo a mudança nela, de alguma forma, não quer dizer que ela precisa mudar alguma coisa, mas a gente precisa se entender como lidar com aquela situação, com o nosso filho, a situação que está nos incomodando, como lidar. E muitas vezes sozinha a gente não consegue. E aí, de repente, ela buscando esse autoconhecimento para ela, pode ser que o filho dela, vendo a mudança dela, ele busque esse mesmo caminho que ela encontrou. Né? Então, assim, o que não adianta é a gente fazer com que o outro faça algo que a gente quer. Nós fazemos aquilo que a gente acha que a gente precisa. Agora, o outro ele precisa reconhecer a necessidade que ele tem, senão não vai funcionar. Nós cansamos de atender em consultório assim. A minha cunhada que está aí, a Érica, é psicóloga também. E às vezes chega alguém no consultório e fala, né? Eu vi um adolescente. Primeiro a gente precisa ouvir, né? Qual a sua demanda? O que te trouxe aqui? E a gente cansa de ouvir assim, eu vim porque minha mãe mandou. Eu vim, nem queria estar aqui. Minha mãe que me mandou estar aqui. É lógico que, né? A gente entende que isso precisa ser quebrado, a gente vai criando um vínculo e ele acaba entendendo o que ele está fazendo lá. Mas a pessoa precisa querer. Às vezes não acontece, tá, Carla? Às vezes acontece de realmente não criar o vínculo e a pessoa realmente não ficar. Né? Essa coisa que a gente está falando, né? Pode ter algum psicólogo também assistindo ou alguém que fala assim, meu negócio não deu certo. Tem gente muita gente gosta da gente, mas tem gente também que não volta, tá? A pessoa não identifica, não cria aquele vínculo. Então, assim, é real. Não tem ninguém que seja unanimidade. A gente precisa entender isso, né? Seja lá a profissão que você tem. Voltando aqui para o tema, né? O grau comparativo. Independente da profissão que você tenha, você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Entendendo que tem dia que vai ser legal, vai dar tudo certo, entendendo que tem dia que vai ser zero, né? Hoje deu tudo errado. Esse dia vai chegar. Se nunca aconteceu com você, um dia vai acontecer. Né? A gente precisa ter essa consciência. Às vezes a Adriana está aí, a minha irmã, faz bolos maravilhosos. Os bolos da Adriana são excelentes. Mas se a gente perguntar para ela se teve algum dia que não deu certo, com certeza ela vai falar que teve. Com certeza. Cada um de nós tem aquele dia que não dá certo. Mas o que a gente faz com o que não dá certo? Vamos tirar, né, afastar o que não deu certo e tentar fazer o melhor para começar a dar certo daqui para frente. E se não der certo de novo? Eu tento de novo. O que eu não posso é parar. A vida é cíclica. A vida é cíclica, né? Um dia a gente está lá em cima, um dia... eu ouvi uma certa vez de um pastor exatamente isso. A nossa vida, ela tem, né, essa ciclicidade igual aquele elétron, né? Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Se a sua vida não tiver assim, querido, tem alguma coisa errada. Se é todo dia só felicidade, tem alguma coisa errada. Você não está vendo que tem alguma coisa que está acontecendo que não está no prumo. Se está tudo sempre bem, alguma coisa com você não está legal.
E também está tudo sempre mal, alguma coisa que você também não está bem. Então a gente precisa entender, é um dia após o outro. O que não deu certo hoje, eu vou fazer melhor amanhã e daí para frente. Ô Lu, deixa eu só cooperar aqui com o que você falou. Eu passei por um processo bem complicado há uns anos atrás, com o meu filho mais velho. E no início eu não entendia, né? E foi bem complicado até a gente começar a entender como agir, como se comportar. Então, acho que a Cláudia falou e teve a outra também que falou sobre isso, que o filho tem uma idade, não quer ir mais. E é exatamente aqui em casa, ele até meio que começou por conta da escola, mas ia naquela rebeldia, eu comecei a ir. Aí eu entrava, eu ia junto, só que aí ele não se abria. E aí depois eu comecei a sair para que ele começasse a criar aquele vínculo, aquela confiança, porque é igual cabelo, né? O cabeleireiro é confiança, né? Então a mesma coisa o psicólogo, você precisa confiar. Então, quando ele sentiu a confiança nela, eu saí de cena. E aí depois ela teve que, não conseguiu mais acompanhar. Enfim, nós começamos como família a fazer também. Então, Também. é necessário nesse processo a gente ter essa percepção e estar junto, não só mandar, né? Ah, vai fazer, vamos lá, eu vou contigo. É Isso como aí. se dar o braço mesmo, sabe? Dar o braço e vai junto. A gente, às vezes, cria resistências ou tem aquela não é percepção a palavra correta, mas cria resistência de que, como você falou, psiquiatra, psicóloga, tá maluca, para não sei o quê. E a gente acaba, às vezes, deixando de ter um auxílio, de ter um atendimento, até para poder mudar o nosso destino, vamos dizer assim. Então, quando eu entendi lá atrás, eu não conhecia nada de inteligência emocional, enfim, não sabia nada, mas como mãe, eu abracei e fizemos um bom tempo de terapia familiar e até que, graças a Deus, foi indo, e ele saiu dessa. Então, assim, gente, é necessário a gente ter esse olhar mesmo de compaixão, de estar junto, mesmo que a gente acha que não precisa. Mas não tem problema. Eu estou ali, eu vou pagar o preço. É pagar o preço por amor a alguém, seja o nosso filho, seja um vizinho, seja uma amiga, não sei, seja quem for, porque tudo é em torno de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, é isso, é você estar junto, levar e estar ali acompanhando. Então, assim, agora está acabando o tempo e realmente foi muito bom. Você conseguiu ver aí as perguntas, respondeu? Acho que eu consegui ver, acredito que sim. Não sei se eu consegui ver todas, mas acredito que sim. Olha só, eu marquei a Lu, depois quando eu salvar lá, eu vou marcar também, tá? O arroba dela. E vocês pode chamar, né, Lu, lá no Instagram, né? Te dar uma mensagenzinha, se alguém quiser estar conversando com você. Ah, não. É porque acho que o Instagram derruba a gente. Eu acho que derruba, é verdade. Dependendo do tempo. Então, assim, Lu, foi muito bom mesmo, de verdade. Eu estou muito feliz mais uma vez. Eu quero agradecer mesmo vocês que estiveram aqui com a gente. Uma live grandinha, porque eu não sei a hora, mas começou 9h07, ó, mais de 1 hora. E assim, eu vi o pico, entrou muita gente, saiu. Às vezes a minha oscila também, mas assim, o foco não é isso, a quantidade de pessoas, mas o quanto as pessoas interagiram, quanto as pessoas ficaram felizes, satisfeitas, perguntando, tá falando, quer saber. Então, assim, se deu bem, né? A Rafaela é vizinha. A Cláudia, que bom, Cláudia, que você gostou. Então, assim, gente, foi muito bom estar com vocês. Obrigada mais uma vez, Lu, por estar disponível aqui, estar cooperando com a gente sobre esse assunto, que eu tenho certeza que foi muito relevante para todos nós, né? Muitos tabus aí, de repente, foram quebrados, muitas crenças, né, sobre psicologia, sobre, não preciso. Todos nós precisamos, porque, na verdade, claro, não tecnicamente, porque eu não tenho conhecimento, a gente acaba sendo psicólogo. Às vezes está na fila do mercado, não conhece a pessoa começa a conversar, desabafar, falar da vida, e a vida é assim.
Então, se a gente tiver esse olhar, entre aspas, você acaba sendo um psicólogo, não com técnica igual a Luciane, que estuda, tem a sua formação, mas a gente acaba interagindo e cooperando uns com os outros, porque a live até, né, a sequência da live é descobrindo o seu propósito. Então, o nosso propósito é esse, é transbordar na vida de outros através do conhecimento que nós temos. Então, a Lu veio aqui, transbordou na vida de outros, através do conhecimento que ela tem. Porque esse é o sentido da vida. Afinal de contas, por que estamos aqui? Se não é para abençoar os outros, né? Então, Lu, mais uma vez, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Quinta-feira que vem tem mais uma live, mais um convidado. Venham para cá, amigas da Lu, não esqueçam, grave lá. Me sigam também no Instagram lá, vai lá, começa a me seguir. Carla Dias. Mentoria Carla Dias, me sigam. E eu vou falar aqui do YouTube, que eu acabei, já estava esquecendo para alguém que perguntou. A live ela deve ficar gravada até amanhã, mais ou menos. E depois a gente joga lá no YouTube. O YouTube também é Mentoria Carla Dias. E aí vocês me sigam lá. Não é sigam, né? Se inscreve no canal. A gente vai se adaptando aí com as inovações. Se inscrevam lá no canal. Curtam, gente. Comente, manda para as amigas. Porque, como eu falei, o intuito é esse. Transbordar na vida de outros. Não se compare a ninguém. Se inspire. Se você perceber que aquilo está te fazendo mal, opa, já é um sinal de alerta. Pare. Porque ninguém vai ser igual a ninguém. Eu tenho 2 filhos, um é totalmente diferente do outro. Outro é quietinho, a outra fala por os cotovelos igual a mim. Então, a gente precisa entender que ninguém é igual a ninguém e todos nós temos a nossa essência. Assim como a Lu falou, vamos ter o autoconhecimento, se conhecer, saber as nossas limitações. E naquilo que nós somos bons, vamos fazer o quê? Potencializar. Porque aquilo que a Lu é muito boa, eu não vou ser. Eu não sou igual a ela. Porque Deus criou cada um de uma forma. Tá certo? Meninas, mais uma vez, obrigada, Lu. Obrigada mais uma vez. E a gente vai se falando. Espero você na próxima live. Fale, minha querida. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a todos que aí estiveram, tá? Obrigada, amigas. Amigas de infância, amigas da meia idade, amigas da fase adulta. Amo vocês. Muito obrigada, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.